Queridos irmãos e irmãs, neste sexto domingo da Páscoa, a Igreja já nos coloca diante das duas próximas solenidades, a solenidade da Ascensão do Senhor e a grande solenidade de Pentecostes, pois, de fato, nós já temos no Santo Evangelho uma referência ao Espírito Santo, que nós celebraremos na festa de Pentecostes, e também uma referência à ascensão do Senhor, quando Jesus diz: pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá. Então nós temos, digamos assim, essas duas referências que de algum modo nos colocam diante do mistério que celebraremos nessas duas ocasiões. Porém, ainda estamos no contexto da Santa Ceia e o Evangelho começa dizendo, Nosso Senhor dizendo no Evangelho: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Eu tive a curiosidade de consultar vários comentadores desse versículo nesses dias, e para minha surpresa, surpresa não, mas para minha admiração, né? Todos eles comentam esse versículo: se me amais, guardareis os meus mandamentos, como se Jesus estivesse se referindo aqui aos 10 mandamentos da lei de Deus. Quando, no contexto de São João, isso é ligeiramente diferente. Por quê? Porque o Evangelho de São João tem que ser lido paralelamente à primeira carta de São João. A segunda e a terceira também, porque nós estamos dentro do mesmo gênero. E quando nós lemos e assimilamos bem o conteúdo da primeira carta de São João, fica claro que São João, quando fala de entolé, que é a palavra grega para mandamento, ele está falando de outra coisa. Ele diz o seguinte, está aqui, 1 de João, capítulo 3, a partir do versículo 21, por exemplo. Amados, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos com confiança a Deus. E qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que Ele nos deu. Portanto, São João mostra que quando ele fala de mandamentos, ele está falando dos 2 mandamentos, que nos escritos joaninos são o mandamento da fé e o mandamento da caridade. Lembrando que caridade e fé, nesse contexto geral do Novo Testamento, mas especialmente nos escritos de São João, não correspondem exatamente ao que hoje nós entendemos por fé e caridade. Fé não é uma crença genérica que qualquer pessoa pode ter. Então, se a gente perguntar aí na rua quem acredita em Deus, todo mundo diz: eu acredito, mas é uma crença. Não é um conhecimento íntimo de Deus. Não é um lançar-se completamente nele.
que é o que a fé, de fato, significa no Novo Testamento. Apoiar a vida inteira no invisível, no sobrenatural. E caridade é a mesma coisa. Hoje a gente entende caridade como fazer obras de caridade, dar uma cesta básica, dar uma roupa. Mas caridade, o ágape do Novo Testamento, é algo muito mais profundo. Inclusive, nos escritos de São João, a fé é esse mergulho em Deus. E ele mesmo diz aqui, na 1 de João, no capítulo 4, que Deus é amor, Deus é ágape. Então, é um mergulho no Deus que é amor, é um mergulho no amor. E, uma vez que eu estou embebido, saturado, submerso no Deus que é amor, então eu posso viver o segundo mandamento, o mandamento da caridade, ou seja, eu vou transbordar esse amor para todos os que estão à minha volta, porque eu já estou pleno desse amor em Deus. Portanto, o mandamento da fé e da caridade é o mandamento da oração, em última análise. Ou seja, o mergulho em Deus, é a permanência nele, é a atitude de viver nele, mais ou menos como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, estar com a vida completamente submergida no mistério de Deus. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil de entender o que Jesus está dizendo aqui. São João, na 1 João, capítulo 3, diz que o mandamento é crer no nome do seu Filho e amarmos uns aos outros. E ele diz, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Isso aqui nós vamos ver bem no finzinho do Evangelho de hoje. Mas ele diz, e nisto sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. E Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que permanecerá sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. É muito interessante, porque Jesus aqui diz que se nós guardamos os seus mandamentos, e a palavra que guardar é ter mesmo, se nós conservamos, se nós praticamos a fé e a caridade, ele rogará ao Pai e ele nos dará um outro defensor. A palavra defensor aqui é a palavra paráclito. É a palavra paráclito. É interessante porque a palavra paráclito, ela significa literalmente aquele que é chamado para estar junto com. Porque paráclito vem da palavra kaleo, que significa chamar, e para é o que está junto, é o que está ao lado. Então, paráclito é aquele que é chamado para estar ao lado. Em que sentido? No latim há uma palavra que etimologicamente é a mesmíssima coisa de paráclito, que é a palavra advocatus. Advocatus. Vocatus, quer dizer, o que é chamado, ad, para estar junto de alguém. É a palavra advogado. Só que hoje em dia a gente não pensa nesses termos, né? Nesses termos de estar junto. Ora, o que Jesus está dizendo aqui? Que ele vai rogar ao Pai que envie um outro paráclito. Ou seja, alguém que esteja ao nosso lado, para quê? O que a palavra paráclito evocava nos tempos de Jesus? Evocava muita coisa. É uma palavra muito rica. Ela evocava, por exemplo, o fato de você estar
desanimado, então vem alguém, um amigo, coloca a mão no seu ombro, caminha junto com você, te animando. Vamos lá, está tudo certo, vai dar certo, vamos lá, não fica assim. A palavra exortação é a palavra paraklesis em grego, e paraklesis, exortação, é animar. É você animar alguém que está desanimado. Então, por isso que algumas vezes a palavra paráclito é traduzida como consolador. E consolador aqui tem a conotação de um amigo que consola. Assim como, muitas vezes, paráclito aparece como defensor, como aqui na tradução do lecionário. Defensor no sentido de advogado mesmo, alguém que fala em meu nome. São Paulo diz isso, nós não sabemos orar como convém, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Fala em nosso nome. Ele nos defende, ele nos representa. Ele é um advogado, um intercessor, alguém que, digamos assim, está junto de nós para nos dar o respaldo, a assistência de que nós temos necessidade. Agora, por que Jesus diz essa palavrinha outro? Ele vos dará um outro defensor. Mais uma vez, nós só entendemos isso lendo a 1 de João. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um paráclito, Jesus Cristo, o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, o que São João está explicando aqui é que o primeiro paráclito é Jesus. O Verbo se encarnou e, no contexto de São João, isso é grandioso, porque o verbo, remete à Torá do Velho Testamento. Se nós lemos o prólogo de São João, em comparação, por exemplo, com Sabedoria, capítulo 7, com Eclesiástico, capítulo 24, com Baruque, no capítulo 3, nós vamos ver que São João aplica os atributos da Torá a Jesus, para dizer, ele é a nova Torá, ele é a palavra que se encarnou. Ora, a palavra se encarnou para quê? Para botar sua tenda no meio de nós, para andar conosco, para estar junto de nós em nossos caminhos. Ele, de fato, é o nosso paráclito. E assim como a tenda era o lugar onde se apresentava o sacrifício de expiação, Jesus é o lugar, por assim dizer, em que se apresenta ao Pai o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Por isso ele é o primeiro paráclito. Ele se torna nosso solidário. Ele se torna aquele que assume a nossa carga, as nossas culpas, para nos transferir o seu perdão, a sua misericórdia. Lembrando que, na revelação cristã, essa misericórdia tem um preço, que é o preço do sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Portanto, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito que nos leva para a verdade, que é o oposto do Espírito do erro, do Espírito da mentira. É interessante isso, porque nos dias de Jesus havia esse paralelismo muito popularizado pelos essênios, que era um grupo, digamos assim, um pouco marginal
que vivia nos tempos de Jesus. Distinguia o espírito da verdade do espírito do erro, o espírito da mentira. No Evangelho de São João, esse contraste entre mentira e verdade é muito grande. Jesus mesmo se apresenta como verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como nós vimos no domingo passado. Mas ele diz que o Espírito da verdade permanecerá conosco para nos conduzir à verdade, ou seja, na direção oposta do erro. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Paráclito para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade que o cosmos não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Cosmos, quer dizer, o mundo exterior, o mundo das coisas que estão escorporadas, estão por aí, estão adiante de nós. Esse mundo não pode conhecê-lo. Mas Jesus diz: vós o conheceis porque ele permanece junto de vós, é o Paráclito, e estará dentro de vós. Quer dizer, ele não estará só junto, ele estará dentro. Então é um tipo de Paráclito especial. Um pouco adiante no Evangelho, Jesus diz: convém para vós que eu parta, senão não virá a vós o Espírito Santo. O pneuma, o Espírito. É muito importante isso, porque no Novo Testamento nós estamos no regime da fé. E quando Jesus diz: convém para vós que eu parta, vocês vão receber o Espírito da verdade quando eu for, eu vou rogar por vocês, se vocês continuarem na oração, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês vão conhecê-lo, vocês vão vê-lo. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: se o tempo da minha encarnação não parasse, não chegasse à sua conclusão, as pessoas ficariam vindo atrás de mim humanamente. Então você pegaria um avião, iria lá para onde Jesus está, quereria ouvir, quereria receber um milagre, quereria alguma coisa, e ficaria só na exterioridade. Só num convívio, digamos assim, material, visível com Jesus. No Evangelho de São João isso é muito importante, porque São João, no final do Evangelho, nos dá como que a última bem-aventurança, que nós lemos na oitava de Páscoa. Tomé, creste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E ele diz a Madalena na manhã da ressurreição: não me toques, porque eu vou para o meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus. Ou seja, nós estamos no regime da fé. Só que Jesus já tinha dito para a samaritana, no capítulo 4, como nós lemos também nos domingos da Quaresma, que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e verdade, em pneuma e em aletheia, Espírito e verdade. Ou seja, o Espírito da verdade é o que nos leva a conhecer Deus pela fé, a provar desse Deus inefável, inexprimível, a ser possuídos por esse arroubo de maravilhamento que nos faz cair na perplexidade da contemplação. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz tomar esse susto pelo inexprimível. Conhecer Deus na sua completa inexpressividade. Ele nos ultrapassa, Ele está mais longe de nós. Essa é a verdade fundamental. Eu vivo e vós vivereis. Pela graça, a zoé de Deus, a vida dele, está em nós. Então nós podemos ter
contato com Deus, não por fora, mas por dentro. Porque Ele é a vida sobrenatural que se move em nossa vida. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o cosmos não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Não vos deixarei órfãos. É muito bonito isso, porque Jesus nos está dizendo que Ele enviará o Espírito Santo para que nós não fiquemos órfãos. Do mesmo jeito que Moisés deixou as tábuas da lei, deixou o maná, Arão deixou o seu cajado, isso ficou guardado no templo, dentro da Arca da Aliança. Do mesmo jeito que Elias deixou o seu manto para Eliseu. Jesus nos deixa o Espírito Santo. Ele é o penhor do noivo para a noiva. Nós estamos aqui nos movendo na Santa Ceia, portanto, a linguagem é uma linguagem matrimonial. Ele deixa o penhor para a noiva. Eu deixo o Espírito Santo, ele é a garantia de que eu volto. Ele é aquela moeda que o bom samaritano deixou na hospedaria. Olha, eu estou pagando e na volta eu venho para pagar aqui o que ainda não foi pago. Ele é o penhor. O Espírito Santo é o penhor. Mas que penhor é esse? No começo do Evangelho de São João, lá no capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer, o pneuma sopra onde quer. O vento, o Espírito, sopra onde quer. Ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do vento, com aquele que nasceu do Espírito, do pneuma. Ou seja, esse penhor é um penhor de liberdade, é um penhor de uma pessoa viva, de alguém que nos leva sempre para o inédito, para o inaudito, para o genial, para aquilo que é não inaugurado, para aquilo que está ainda por se descobrir. Ele é o espírito da novidade, ou como diz o Papa Francisco, o espírito que mantém o rejuvenescimento da igreja. Ele é incontrolável, ele é completamente não encarcerável, não ajustável aos nossos esquemas. Ele é o espírito da liberdade. Eu não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco tempo ainda o mundo não me verá, mas vós me vereis. Por quê? Vocês vão me ver com o olho externo? Não. Vós me vereis porque eu vivo. E vós me vereis. Ou seja, eu vejo Cristo porque Ele vive em mim. E quando eu regrido para essa vida íntima da graça, que circula na minha alma, então eu percebo esse movimento sutil, doce, delicado, como aquela brisa de Elias, que é a garantia de que Ele está em mim. E é assim mesmo, quando nós oramos com todo o coração, mergulhando com todos os nossos sentidos na presença de Deus, nós percebemos como o nosso coração é elevado para as coisas divinas. Como a nossa alma permanece como que inclinada para cima, para as coisas sobrenaturais. Nós temos um desejo de nos aniquilarmos, de nos vermos como nada diante de Deus,
uma vontade profunda de não ter nada, de não ser nada, de não querer nada, porque tudo nos parece tão nada diante do absoluto. Nós temos um desejo inflamado de pureza, de inocência, de uma espiritualidade que realmente já não tem o toque de um prazer humano, que se elevou por cima disso. Ele vive em nós. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mais uma vez, é o que diz a primeira carta de São João. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Quando praticamos a fé e a caridade, nós permanecemos na humanidade santíssima de Cristo, a humanidade santíssima de Cristo permanece em nós, a humanidade santíssima de Cristo está em Deus Pai, isto é, na Trindade, e a Trindade permanece na humanidade de Cristo e através dela em nós. É assim na habitação contínua, graças à vida de Deus. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aqui nós chegamos à completez da contemplação. É quando ele se manifesta a nós. Quando essa vida sutil ganha força e como que se descortina, se revela, se apresenta. Quantas coisas maravilhosas, queridos irmãos, em tão poucos versículos. No capítulo 14 de São João. A grande exortação é que nós guardemos a fé e a caridade, ou para dizer com as palavras de São Pedro na segunda leitura, que nós santifiquemos Jesus Cristo em nossos corações. Ou seja, pela fé e o amor, nós, de fato, possamos estar em íntima comunhão com o Senhor, sem jamais nos separarmos dele, pois, como dizia Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, a fé é a carne de Cristo e a caridade, o sangue de Cristo. A fé e a caridade, a carne e o sangue. Quando nós, de fato, juntamos fé e caridade em nossa alma pela oração, então ele vive em nós e vivendo em nós, nós percebemos essa interpenetração do Pai e do Filho, no Filho em nós, de nós no Filho, do Filho no Pai, e assim a vida da Trindade se vai manifestando de modo cada vez mais claro, mais nítido, mais patente, e assim nós conhecemos verdadeiramente quem Deus é. Creio em Deus,